Esse projeto foi patrocinado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do Prêmio Cultura e Desenvolvimento Local da Mostra da Diversidade Cultural Imagens da Cultura Popular, realizado pelo Favela Isso Aí, ArcelorMittal, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. É preciso revisitar nossa história, mas não somente procurando encontrar o que foi escrito, divulgado e entendido como oficial. É que o ano é 2020 e tem muita coisa que não te contaram na escola. Imagine só, uma população de homens, mulheres, jovens, anciãos, reis, rainhas, mestres, retirados de suas terras e trazidos para um outro continente. Aqui, onde violentaram seus corpos, exploraram suas capacidades, tentaram apagar suas memórias e até hoje seguem ocultando suas histórias. Da colonização à independência, do Estado Novo à democracia moderna. Um salve a todos os antepassados negros que constituíram este país e que replantaram em Martinho Campos as raízes de sua terra. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Podcast da Abadia, o podcast cultural de Martinho Campos. Eu sou Léo Azevedo e nesse podcast falamos sobre um tema, entrevistamos pessoas, compartilhamos ideias e divulgamos a nossa cultura local. Você pode saber tudinho sobre esse projeto nos acompanhando nas redes sociais. Revisitando a história, é possível ver que a presença da comunidade negra na região que entendemos hoje por Martinho Campos é tão antiga quanto a história da cidade. Temos que pensar que, por sua proximidade a Pitangui, a região sofreu influências desse polo de extração de ouro. Mas não foi só isso. A instalação de grandes fazendas nas proximidades dos rios Pará, São Francisco, Lambari e Picão trouxe consigo também razoável quantidade de escravizados para desempenhar as mais diversas funções nas lavouras, alambiques. É possível encontrar 2 capítulos na obra Arraial de Nossa Senhora da Abadia dos Monjolos, livro escrito por Márcio Rodrigues Teixeira, em que a questão da escravidão é abordada. Inclusive, recomendo a leitura do livro, que reúne outras discussões sobre a história e o patrimônio da nossa cidade. Mas voltando ao nosso tema, você já tomou pinga? Calma, eu explico. Já pensou que a pinga, bebida bem popular e produzida na cidade de Martinho Campos, pode representar um aspecto da cultura do povo negro? É sério. A origem da produção da bebida é meio incerta. Não se sabe bem ao certo quem foi o primeiro a descobrir a receita ou quem foi o primeiro a produzi-la. Mas o nome pinga pode ter tido origem pelo fato de que no teto do engenho, algumas gotas dessa bebida caíam em direção à cabeça dos escravizados e escorriam até a sua boca. Dizem também que alguns senhores de escravos até mesmo ofereciam pinga aos escravizados. Bom, se é verdade eu não sei. O fato é que é inegável a presença da mão de obra escravizada nos primeiros engenhos do Brasil e, claro, na nossa região. Aqui, por exemplo, encontramos propriedades ainda com suas senzalas e outros equipamentos utilizados nesses antigos alambiques da época. Mas avançando um pouco no tempo, queria falar sobre a situação dos negros e negras após a abolição da escravatura na nossa região. E se você acha que após a abolição da escravatura a situação logo melhorou para a população negra, você está enganado. Sem instrução, sem saber ler e escrever e ainda enfrentando todo o racismo existente naquela época, muitos negros e negras libertos tiveram que se mudar dessa região e os que ficaram certamente teriam que enfrentar grandes desafios. Desta época até hoje, muitos relatos sobre a vida dos negros e negras, suas lutas, histórias, ancestralidades, divindades e filosofias estão guardados na forma de cantos, contos, das práticas religiosas, na arte e até mesmo na capoeira. Nesse episódio, eu converso com integrantes do Grupo Afrominas, uma associação cultural de Martinho Campos, que me ensinou muito mais do que meramente jogar capoeira, e que eu tenho certeza que vai te ensinar a respeitar e a valorizar a nossa cultura local. Conversei com o mestrando coral sobre a história da capoeira e do Grupo Afrominas, e com alguns integrantes do grupo para responder a seguinte questão: qual é a importância da capoeira na sua vida? Meu nome é André Luiz, conhecido como Professor Jamaica. Bom, a capoeira, para mim, em primeiro lugar, ela é uma filosofia de vida. A capoeira ela traz um símbolo de liberdade dos escravos, do negro,
E dentro dessa história, ela traz um pouco de sentimento, que vem vindo, né, em toda a história da cultura brasileira, dentro da capoeira. E dentro dessa cultura a gente tem um pouco de sentimento. Desse sentimento, né, a gente traz um pouco de emoção, né, um pouco que a gente vive no dia a dia. Ela é importante porque ela traz saúde, cultura. Ela é uma cultura que traz libertação, né, não só dos escravos, mas dentro de uma vida, de uma sociedade um pouco repressora. Então isso traz para mim um pouco de alegria, porque além de saúde, carinho, felicidade, a capoeira ela traz um sinônimo de liberdade. Meu nome é Pedro, na capoeira sou conhecido como Barros. Capoeira para mim é uma coisa imprescritível para minha vida, porque é da minha raiz, como minha família é descendente de escravo, eu acho que isso faz muito bem para mim, e é muito importante não esquecer as raízes de onde você surgiu e de onde você nasceu. Eu gosto de treinar capoeira na escola do ginásio, quarta-feira, 6 horas da tarde. Oi, meu nome é Jaísa. Aqui na capoeira eu sou conhecido como mulata. Aqui eu aprendi a ter união e amizades novas, né? Eu descobri uma nova pessoa dentro de mim e hoje eu posso dizer que a capoeira faz parte da minha vida. Bom, a gente está gravando agora, esse é o segundo episódio do nosso programa, chama O Povo Preto e Sua Ginga, e eu estou conversando aqui com o Odair Coral. Odair, você pode se apresentar? Eu me chamo Odair José Rosa, sou conhecido nas rodas de capoeira como mestrando coral, através do título que eu recebi há cerca de 9 anos atrás, sendo fruto do meu trabalho, né, em desenvolvimento da arte da capoeira. E estou aqui para fazer um debate com você e estar trabalhando em prol da cultura. Bom, muito obrigado, Odair. É um prazerão conversar com você. Agora vamos conversar um pouco também sobre a capoeira. Então me fala, Coral, como que a capoeira entrou na sua vida, assim? E por que você decidiu virar professor de capoeira? Bem, eu tive o primeiro contato com a capoeira no ano de 1996, numa apresentação que teve numa Olimpíadas da Escola Geraldo de Assis. Naquela ocasião, era o estagiário marimbondo que estava ministrando a apresentação e, como eu posso dizer, foi uma coisa que me ficou encantada a primeira vez que eu vi, me deixou muito entusiasmado em querer aprender aquela arte. Isso foi em qual ano, mais ou menos? 1996. 96. E, bom, de lá até cá você construiu uma trajetória, né, assim, na sua vida, de 96 até esse fatídico ano de 2020, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, sobre um pouco das origens da capoeira, assim. A origem da capoeira em si, pelos estudos que vem fazendo através do tempo da filosofia da capoeira, não se pode se afirmar ao certo, né, Leozinho, se a capoeira é africana ou brasileira. Porém, a gente fica com o critério que ela é afro-brasileira, tendo em vista relatos de historiadores que a primeira tribo de negros que usou a capoeira foi a tribo dos negros bantus. Uhum. E, bom, você falou um pouquinho sobre esse afro-brasileiro, né? Então eu queria perguntar para você sobre o Afrominas, né? Que é o projeto que você está aí desenvolvendo há bastante tempo na gente. O que é o Afrominas, assim? O Afrominas é uma associação de capoeira da cidade de Martinho Campos, que foi criada aqui mesmo por mim e pelos meus alunos no ano de 2006. É um grupo que a gente visa o trabalho mais familiar, tendo em vista, hoje, por exemplo, a gente usa o nome do grupo de capoeira Afrominas como a família Capoeira Afromina. A gente trabalha em prol da união, do desenvolvimento de cada um e principalmente o respeito pela arte e cultura, que é genuinamente, né, brasileira e reconhecida como afro-brasileira. Tendo também, né, um significado de capoeira como mata rala, mata cortada e mata fechada. Você fala um pouco, começou em 2006 e nunca teve uma interrupção, assim? Não. São desde 2006. E você tem uma noção, mais ou menos, de quantas pessoas já passaram pelo projeto, assim, além de alunos, professores? Eu virar e falar para você que uma quantia exata, não que eu não esteja adapto a dizer, é porque eu não estou preparado para dizer, mas foi muitas e muitas pessoas. Contando com os projetos que é desenvolvido hoje, cerca de 800 pessoas, eu te dou certeza que fez parte desse projeto e que fazem ainda até hoje.
E como que é esse trabalho do Afrominas, assim? Ele é centrado somente no ensino da capoeira enquanto arte marcial, assim? Você começou a dizer pra gente um pouco sobre a filosofia, né, da capoeira. O que você pode comentar pra gente? A filosofia do trabalho do Grupo Afrominas, Leozinho, a gente trabalha em prol de vários e vários encargos culturais, tendo em vista os que a gente consegue desenvolver dentro do grupo, que são teatro da capoeira, creque-creque, maculelê, jongo, puxado de rede, dança afro, mas tendo em vista que a gente trabalha com essas modalidades culturais, mas onde o cargo-chefe é a capoeira. Uhum. E nesses anos, né, de atuação, quais foram os principais desafios assim, que vocês enfrentaram, na sua opinião? Um dos pontos mais questionados, né, pelos alunos mais velhos que vêm me acompanhando desde o início da minha trajetória, quando eu comecei a dar aula, foi a falta de apoio, né, e a falta de uma estrutura própria. Da associação mesmo tem uma estrutura própria para estar desenvolvendo um trabalho, né, mais positivo e com mais, como que eu posso dizer aqui, um ambiente mais estrutural e com uma força maior das autoridades ajudando, que coisa que é muito pouco ajudado mesmo. Atualmente vocês têm desejo de ter um espaço cultural, né, assim, um prédio, um galpão? Isso, a gente tem um desejo de ter a sede, né, a sede da associação pronta e erguida, né, seria uma conquista. Bom, a gente falou um pouquinho sobre como foram esses desafios, mas a capoeira sempre enfrenta, né, as coisas, assim, uma coisa muito bonita. E aí eu queria perguntar, assim, nesse sentido, quais foram as contribuições que o projeto Afrominas trouxe para Martinho Campos, assim? Tendo em vista a meta de trabalho que a gente faz, né, pode ter certeza que a gente trabalhou muito em cima da inclusão social, do resgate cultural, e principalmente da integração de jovens na sociedade. E a capoeira ela é um patrimônio, né, tombado nacionalmente, assim, né? Aqui a gente não está dizendo que a capoeira é importante para Martinho Campos, a gente está dizendo que ela é importante para o país, né, para o Brasil, assim, né, e reconhecida por isso. Mas mesmo assim, a gente, como, né, toda a dimensão do aspecto cultural, a gente ainda pode e acompanha, assim, né, que as pessoas ainda têm um certo preconceito em relação a, né, a demais coisas que são da área cultural. E aí eu te pergunto especificamente sobre a capoeira, assim, se vocês identificam algum preconceito ou algum impedimento que nas vias de fato impedem que as pessoas acessem a capoeira, assim. Nesse tempo de prática minha da capoeira, que anteriormente eu te disse que eu tive no início de 1996 para cá, eu vi, não de muita gente, da minoria das pessoas, ficar confundindo a capoeira com a religião. Você entendeu? A única coisa que não pode acontecer é isso. A capoeira é um esporte cultural, religião é religião. Então, a única coisa que, às vezes, que pode ter, né, de preconceito em relação à arte nesse tempo que eu vim vendo, e de preconceito é esse, de ficar colocando uma arte e cultura como religião. Né? Religião é religião, esporte cultural é esporte cultural. Bom, Coral, antes da gente encerrar, vou te pegar de surpresa com uma última pergunta, assim, mas bem simples, assim. Esse episódio, ele chama O Povo Preto e Sua Ginga, assim. E, bom, eu tenho, nesses estudos, principalmente para fazer o podcast, mas também numa trajetória de vida, assim, percebido que muitas das vezes a gente acaba não trazendo a história, né, da negritude brasileira, a história dos negros brasileiros, como uma história como qualquer outra, né? Assim, a história, parece que a gente fala da história e a história dos negros, como se fossem duas coisas separadas, né? Como se a gente ignorasse que os negros estão aqui desde o início do pensamento sobre esse país, assim, né? E eu queria te perguntar se você consegue me falar, assim, na sua opinião, se o Afrominas, de que maneira que o Afrominas também contribui para a juventude negra de Martinho Campos, assim, né? Para os jovens negros que estão aqui, ou se você acha que isso é uma coisa que talvez você nunca tenha pensado antes? Não, muito boa a sua pergunta, Leozinho. Muito boa mesmo. Embora você falou que seria de final e seria pego de surpresa, eu não fui pego de surpresa, não, porque tendo em vista que é uma arte que vem, né, da base dos escravos,
Já foram vários e vários relatos da gente sentar e de estar fazendo uma capoeira bacana, igual a gente está fazendo aqui, de muita gente falar, poxa, Coral, nossa, mestre, por que a capoeira atrai tanta gente do sangue negro? Porque é uma coisa que vem dos antepassados, é uma coisa que vem da origem. Igual eu que sou da família de descendente de escravo, que a avó do meu pai foi, quando eu vi a capoeira a primeira vez, eu senti até um arrepio no corpo. Tinha alguma coisa na capoeira que me chamava, mas eu não sei te explicar o que. Então, a gente sempre que tem algumas pessoas que vêm buscar a capoeira com a gente e que é da geração, o que é de uma origem dos negros, sempre é bem acolhido e sempre contribui bastante, mas bastante para o desenvolvimento do nosso trabalho, do nosso grupo aqui. Muito mesmo. Bom, Coral, você quer mandar um recado para alguém? Quero sim, Leozinho, quero sim. Conforme eu disse anteriormente, o responsável pela minha formação de mestrando é o meu saudoso mestre, né? O meu mestre, o grão-mestre Jatobá. E sou também, né, discípulo do grão-mestre Geramundo. Então queria deixar um axé a todos os membros que faz parte da base do Afrominas. Um axé para o senhor, grão-mestre Jatobá, grão-mestre Geramundo, mestre Ney Pezão, mestre Sabiá, mestre Cardial, mestre Tição, um axé para todos vocês, meus mestres. Queria deixar aqui também um axé aos mestrandos do grupo, né? Mestrando Manhoso, mestrando Negão, mestrando Leno, mestrando Região, mestrando Violinha, mestrando Mandingueiro, mestrando Vassoura e a todos os outros mestrandos do grupo, um axé, salve. Queria deixar também um salve aí, um axé aos professores, professor Neguinho, professor Curió, professor Jamaica, professor Invertebrado, professor Ceará, professor Albel, professor Lucão, professor Elção, professor Juliano, um axé a todos os professores do grupo que eu mencionei aqui, salve. Deixo também um axé aos instrutores, instrutor Espeto, instrutor Rei, instrutor G de Pirapora, o instrutor Predador, instrutor Viola, instrutor Marinheiro, instrutor Rogerinho e a todos os instrutores que eu mencionei, um axé a todos vocês, salve. Queria deixar um axé também aos graduados do grupo, né, que ajuda a gente bastante, a graduada Gata, graduada Venenosa, graduado Rouba Cena, o graduado Gão, graduado Cachichó, a graduada Tigresa, graduado Bigodinho, graduado Jason e todos os outros graduados que eu mencionei, um axé para vocês. E deixo também um axé a todos os alunos, axé Baiano, Sindel, a todos os alunos do grupo, salve e axé. Obrigado, pessoal. Vamos que vamos. Coral, só a última coisa. Para conhecer o grupo, para acessar vocês, como é que faz assim? Pessoal, para conhecer a gente é só entrar, né, lá no Google e acessar Capoeira Afrominas de Martinho Campos. Vocês vão estar vendo lá vários relatos, eventos, depoimentos de alguns graduados e alguns eventos e torneios que a gente já fez no decorrer da nossa história. Então tá, muito obrigado, Coral. Eu que agradeço, salve e axé a todos. Falando um pouco mais sobre a história da capoeira, eu te pergunto, você já ouviu falar da Lei da Vadiagem? Ela aparece pela primeira vez no Código Penal Brasileiro de 1890 e configurava como crime exibição pública de exercício de habilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação de capoeiragem. Em outras palavras, ela proibia a prática da capoeira e era utilizado como forma de perseguição aos capoeiristas. No ano de 2012, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que descriminaliza a vadiagem e foi uma proposta de autoria do ex-deputado e ex-ministro da Justiça Eduardo Cardoso. Para finalizar, queria compartilhar mais uma coisa. Oi, meu nome é professor Neguinho, sou do grupo de capoeira Afrominas de Martinho Campos, Minas Gerais. Vou estar cantando para vocês aqui uma ladainha. Uma ladainha nada mais é que uma música que conta uma história, independente do tamanho ou contexto. É aquela história que tenha início, meio e fim. Salve axé para todos. Antigamente o negro era conhecido, vivia escravizado, sem ter paz na sua vida.
e de repente acabava a escravidão. O negro é solto em liberdade, sem ter muita informação. Mas e agora? O que é que eu vou fazer? Eu tenho que sobreviver e não sei ler nem escrever. Vou trabalhar no cais para o meu filho estudar. E quem sabe algum dia conseguir se afirmar. Depois de tanto sofrimento, vejo que tudo foi em vão. Hoje o negro é mal olhado pela discriminação. Pois vejam só a minha terra, que eu não tenho mais direito. Esse tal de apartheid só aumenta o preconceito. Isso que é a liberdade, ou a maneira de dizer: ah, eu agora sou escravo de um outro tipo de poder. Camaradinha, viva meu Deus! Viva meu Deus, camarada! E viva meu mestre! Viva meu mestre, camarada! E quem me ensinou? E quem me ensinou? Camarada! E a capoeira! E a capoeira, camarada! Bem, ficamos por aqui nesse segundo episódio. Se você gostou, não deixe de indicar para seus amigos ou nas suas redes sociais. O podcast da Abadia tem produção de Raquel de Medeiros, direção de áudio de Laila Policarpo e a arte desse episódio é de Tatiana Lima. Nesse episódio, usamos áudios do grupo Afrominas. Aproveito a oportunidade para agradecer imensamente ao grupo e parabenizá-los pelo trabalho tão importante e bem feito na cultura da capoeira. Antes de ir, deixo vocês com a pergunta: como podemos valorizar nossos artistas e grupos locais? Responde lá nas nossas redes sociais, indica um artista, um grupo que você acompanha. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima e salve! Finalizando o treino aí, pessoal. Vamos para a saudação. Mão direita no peito esquerdo. Capoeira! Afrominas da esquerda! Da colonização à independência,